dessa sessão. Eu queria lembrar a todos que nós vamos ter 2 apresentações no mesmo modelo, de 20 minutos cada, após a apresentação do Máximo, que está aqui. Né? Aí a gente encerra com ele e abre uma nova sessão com essas 2 outras apresentações que vão ter tradução simultânea. Máximo Soalheiro, com a palavra. Muito obrigado. Então, enquanto eles vão ajustando, o que a gente pode falar aqui? Espera aí, vamos ver aqui se tem algum assunto. Bem-vinda, Ana. Estou vendo que você está aqui. Esse evento está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Né? Então, vai estar disponível para nós, com busca automatizada que vai ser providenciada pelo Arnaldo. Não acho importante ele ser gravado, porque a gente tem assuntos muito interessantes aqui que vão servir de elementos para possíveis processos. Muito bem. Vocês podem ter observado que nós não abrimos espaço para o café, devido ao atraso, então, já que a gente decidiu em conjunto começar mais tarde, nós estamos pagando pela falta do café. Bom, Luiz, quando você Mas quiser. O café está pago, está lá. Luiz, quando você quiser. Muito obrigado. Pode ser. Bom, gente, eu queria agradecer o convite para estar aqui e falar da minha alegria, porque eu vi coisas aqui hoje que... Eu vi uma coisa muito interessante nos colegas anteriores, chama assim, Química, arte. Eu amo, isso é muito... Eu lembro que há uns anos atrás eu tentava falar um negócio desse e ficava quase com vergonha, sabe? Porque era uma coisa meio difícil de você ver falar essa expressão junto, química e arte, né? E eu tenho trabalhado muito tempo, acho que exatamente nessa fronteira, assim, de juntar material, um estudo a partir das cores, pigmentos e o desenvolvimento de arte. Então, eu vi 2 coisas. Uma foi essa, que me deixou muito alegre, e a outra, saber que tem gente doida, igual a gente, que consegue vender um carro, igual em 88, eu vendi um carro, um Corcel 74, e um telefone, quando o telefone valia grana, né, que era $3.000, um negócio assim, para comprar um Macintosh em 88. E aí eu estava vendo os equipamentos do colega anterior, $60.000, aquela coisa que não vale absolutamente nada hoje. Né? Então, é muito interessante de perceber. Bom, mas eu acho que o convite parte muito para a apresentação de um trabalho novo, que vai ser levado em Brasília, do acontecimento da Conferência Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa exposição inicia nesse encontro e continua depois no CEPAL, que é um órgão ligado aos países latino-americanos e Caribe, e tem, acho que, Estados Unidos e Canadá também. Isso vai acontecer em Brasília em maio. E essa exposição está sendo preparada, então eu estou no meio do processo, aliás, naquela loucura do final, como sempre, e eu resolvi falar um pouquinho dela, por achar que ela tinha exatamente essa mistura, contém a proposta, pelo menos, né, vamos ver se a gente consegue, é misturar exatamente essa coisa do conhecimento, da química, da química de materiais e de solo, e isso colocado em arte de uma forma possibilitando ao espectador uma certa experimentação real com isso, assim, de chegar próximo e ver uma oficina meio ao vivo na exposição. Bom. Eu comecei, só por começar mesmo com essa palavra coincidência, porque é muito interessante. Lá é ciência, tecnologia e inovação, aqui é ciência, tecnologia e arte, e cultura, né, para a preservação do patrimônio histórico. Então, eu achei interessante essa coisa da coincidência de estar simultaneamente falando e de ver como isso está sendo mais comum hoje, né? Você perceber pessoas assim, ligadas a pesquisadores, como lá está na 4ª conferência, que são pesquisadores ligados a 23 instituições ligadas ao Ministério, que vão de algumas que já foram mostradas aqui, e é interessante ver que está acontecendo mais.
Tenho trabalhado com materiais e pigmentos, né? A grande parte do quadrilátero ferrífero, desenvolvendo cerâmicas, fazendo experimentações com esses pigmentos em base de digitalização dessas imagens, vídeos de minério, de tudo que pode ser explorado. Eu tenho tentado levar aí agora nessa exposição, eu acho que tem algum material já desenvolvido a ponto de ser mostrado. E essa coisa da imaterialidade também, que de alguma forma eu queria tentar passar. Quer dizer, o trabalho que está sendo feito em Brasília agora, essa exposição, ele contém basicamente 3 grupos dentro da exposição. A exposição longilínea, que a gente vai ver a imagem mais para frente, e uma das partes dessa exposição me interessa sobremaneira porque é um desenvolvimento de, digamos, um instrumento musical com cerâmica, né, que é uma coisa que eu faço desde os anos 74 e desde 78 no mesmo lugar. E, para chegar nesse material da cerâmica, agora, que é esse instrumento, foi preciso exatamente uma pesquisa bem fundamentada, assim, em cima de um material específico que chama agalmatolito. Esse mineral, a gente tem uma parte muito grande dele. Essas aqui são materiais que eu já usava, que são rochas assim, muito comuns, os ferros e seus primos, né? E esse agalmatolito, ele acontece muito na região. Por que escolher esse agalmatolito? Exatamente nessa jazida, que está em Pará de Minas, ele tem um teor de sódio e potássio muito alto. E sódio e potássio num corpo cerâmico é o que representa a fusibilidade, a dureza. E esse estudo é feito a partir de um triângulo, que muita gente aqui certamente conhece, que é onde você consegue ter um momento ótimo dessa fusibilidade. Isso, no caso, representa uma pesquisa de um refratário, né, que tem aí magnesita, caolin, e eu coloquei mais como exemplo, que é a mesma coisa que é feita sempre. Aliás, eu retirei uma série de imagens da parte técnica, não devia ter feito isso pelo tempo, estou vendo que podia ter tido um pouco mais, mas é só para mostrar o que antecede ao momento da exposição. Essa região, isso aí é um achado, assim, porque isso em Pará de Minas talvez é o maior acontecimento no quadrilátero ferrífero da ocorrência desse mineral, que chama agalmatolito, que é essencialmente uma pirofilita, né? E muita gente, eu acho que aqui conhece um pouco disso, ou muito disso. E esse agalmatolito, ele finamente moído, a partir dele eu desenvolvi um corpo cerâmico que tem uma capacidade de emitir sons muito grandes. Isso começou há uns 10 anos atrás e agora vai ser mostrado. E essa grande quantidade de sódio e potássio, que é responsável pela sinterização, conseguia emitir frequências que eu não conseguia em outros corpos cerâmicos. Eu tenho mais de 196 lá, só nessa faixa de temperatura, e nenhum deles é como esse material. E aí eu observava que, chegou num certo ponto, eu conseguia já fazer uma família de peças que eram Ré ou Dó. Uma maluquice, assim, mas que eu não tinha controle sobre as frequências todas. Aí eu desisti, falei, não, esse agora não vai dar certo nunca, mas como é que eu vou fazer pelo menos umas 2 oitavas ou 3 para tocar alguma coisa? E, na verdade, eu sou meio que um músico frustrado, porque, no fundo, eu fiz o vestibular e abandonei para a música, né? Eu jubilei lá umas 300 vezes no Federal, e eu acho que, de certa forma, eu nunca abandonei esse projeto de trabalhar com a música, e tenho feito, escutado muito música. Meu filho, de 17 anos, agora virou para mim anteontem e falou, eu acho que, finalmente, você está fazendo música, a partir da química da cerâmica. Isso eu achei muito interessante, a observação dele. Bom, mas posto isso, vamos ver se eu... Bom, essa historiazinha da cerâmica sonora, eu resolvi fazer um videozinho ontem, muito corrido, de 2 minutos e 19 segundos, que é uma música, está muito ainda no início do ensaio, essa música, por azar, era a música que a gente passou muito pouco, que é um Vila Lobos. Então, a gente tem uma mesa de 4 metros, com 3 oitavas de um grupo separado de peças, um baixo acústico, que, aliás, não dormiu, está desafinado aqui, o rapaz tinha passado a noite meio acordado, e tem um sopro, que é a Juliana Perdigão, e um grupo de 6 músicos, que vocês vão ver, eu vou falando os nomes. E essa cerâmica, hoje, ela é afinada como? A família eu consigo determinar, Ré, Dó e tal, mas as frequências, no final, a gente coloca água e conta-gota. Um computador. Então, na mostra, a gente vai ter um sampler
que é um computador ligado a essa que está junto dessas cerâmicas, e um baixo acústico, sopro, voz, captadores, parte editada na hora, e vamos mandar umas 8 músicas. Uma delas é essa, que é essa do Vila Lobos, vão ter um Tom Jobim, um Radamés em Atali, e a cerâmica com partitura. Eu estou achando muito interessante a ideia. Vamos ver se sai aqui. Vamos ver se o áudio está bom aí. Pode subir. O que rolou? Não está saindo, não. Desculpa, gente. Por isso que eu queria passar antes. Estão ouvindo? Não está chegando, não. Vocês estão ouvindo o áudio? Não, peraí, eu acho um pecado isso, sabe? A gente tinha que ter testado esse P2, eu tinha pedido lá, vamos ver se a gente faz isso, por favor. Passa para o outro. Áudio a gente testa primeiro. Agora pode deixar que a gente já vai usar desse jeito. Beleza.
que o minério chega nessa história aí, e a escolha desse algamatolito e a felicidade de tê-lo aqui por perto. Esse material também é muito utilizado na China, aquelas esculturas, aquelas figurinhas chinesas bem características. Ele parece, é um similar, assim, um pouco mais duro que o talco, né, que a gente tem muito aqui em Ouro Preto, quimicamente muito distinto, porque o talco, se não me engano, é um silicato duplo de magnésio e cálcio, né? E esse está mais baseado nessa coisa dessa fusibilidade dada pelo potássio. Agora, é incrível. 10 anos atrás, eu fiz uma retirada desse material para desenvolver esse trabalho. E foi retirar agora, e o material está completamente alterado. O teor de sódio desceu. Tive que fazer compensações, estudos, e fazer tudo de novo. E, no final, na hora de terminar os instrumentos, eu tinha minérios anteriores e tive que tirar um saco do novo só. E aí tive que ver, eles veio com um teor de ferro mais alto um pouco, fusibilidade mais baixa. Ou seja, essa coisa é realmente... Esse som tem muito a ver com química fina, com solo, com essas coisas todas, né? Bom, falando da exposição propriamente dita, essa é uma parte dela, e isso é um lugar em Brasília, um espaço em Brasília que chama Blue Tree, que é um complexo, um hotel e um complexo onde vai acontecer. Nas salas em volta vão acontecer os seminários da conferência. E essa exposição é central, é um tapete de 4 metros por 52,5, e acontece em solto aí uma série de coisas, que a gente vai ver mais de perto agora. Aí está a instalação sonora musical, que tem o computador, uma mesa de 16 canais, e esse computador a gente faz um sampler ao vivo das notas faltantes, porque tem, por exemplo, um Radamés em Atlas, seria impossível tocar esse Radamés inteiro só na cerâmica. Então tem horas que isso aqui é legal, que a tecnologia entra para ajudar. A gente faz captações, edições, e soltamos às vezes em paralelo, o trabalho solta o computador e vai os músicos ao vivo fazendo o resto. Uma outra parte dessa exposição é um trabalho novo, também que tem a ver com essa coisa de ligar tipografia, cerâmica, impressão e pigmentos para isso tudo. Esses 2 mobiliários vão estar cheios de peças cerâmicas, que a gente vai ver fotos mais para frente também, e são exatamente tudo que está num teclado, né? São 3 fontes, caixa baixa, caixa alta, sinais e tudo, feito em grés, porcelana, vários tipos de cerâmicas, com várias cores e mais de 150 minerais utilizados. E esse é uma peça que simplesmente é uma peça exposta. Quando você chega perto dessa impressora, tem um sensor e uma plaquinha embaixo, um Arduino com um sensorzinho, que capta a sua presença e abre a programação. Quer dizer, quando você chega nesse monitor de LED, você está vendo uma animação, que são as imagens das cerâmicas, passando aleatoriamente. Quando você chega próximo a ele, o sensor abre a programação e você vai fazer um Word ceramical, que é, você bate aqui, mas sai a imagem de uma forma randômica, procurada no texto. Ou seja, o seu A pode vir da Suíça Bold, ou pode vir uma serifada, caixa alta ou caixa baixa. Dificilmente você vai conseguir escrever seu nome ou declarar alguma coisa da mesma forma. E aí, a partir do momento que você tem um número de caracteres, que vai ser impresso num papel que já é sensibilizado na tipografia com as pranchas minerais, e essa frase, ou nome, observação, ou qualquer coisa que você tenha escrito, é uma lembrança que você leva para casa. Então, ela é alimentada com papéis que já foram pré-entintados num prelo de mão. E é uma história de juntar essa coisa bem física, né, bem coisa do material, com esse mundo da programação e possibilitar essa experiência para a pessoa e mesmo uma lembrança para levar para casa. Mais para frente um pouco, a gente tem um prelo, Shelter Shack, que foi desenhado em 19 e produzido até os anos 30, que vai ser levado ao vivo para a exposição. Temos 2 plotters, que tem fotografias mais para frente, uma mesa com computador scanner e um computador trabalhando com 2 sistemas operacionais paralelos, uma mesa de corte em frente, máquinas antigas de prensagem, uma pequena coleção de tipos antigos em cima dessa mesa, aquelas mesinhas de tipografia. E vamos produzir uma série de impressões e de cartazes que eu estou chamando de impressões de Brasília, que é literalmente impressões impressas em Brasília e sobre Brasília.
E estou pensando em apropriar um pouco da história da cidade, da arquitetura, do projeto Lúcio Costa, e desenvolver uma série de cartazes. Depois, quando a exposição viajar, isso já faz parte também dela e vai ser mostrado futuramente. Como tem a CEPAL, eu vou fazer alguma coisa também, desenvolver ao vivo, durante os dias, alguns cartazes que têm a ver com essa coisa latino-americana, uma coisa um pouco mais bem-humorada, assim, se possível. Aí tem lugares, esses mobiliários foram todos desenvolvidos no ateliê, e estamos em produção deles agora na finalização. Tem uma parte que é a cerâmica propriamente dita, né, que são peças pequenas lembranças, e que foram desenvolvidas também. E um trabalho novo que vai estar aqui, que é uma porcelana também baseada numa pesquisa já antiga, que é uma porcelana translúcida. Sabe? Ela tem 3 milímetros de espessura e tem 4,40 por 50. São os azulejos que são impregnados de cobalto e que calcinados a 1.320 graus queimados, em uma atmosfera controlada, e aí você consegue ter uma certa transparência disso, não diria transparência, mas uma translucidez, fica parecendo um vidro opal. Né? E os desenhos que vão estar impressos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vêm da ornamentação da tipografia, aqueles antigos ornamentos de canto do texto, muito pequenos, que foram digitalizados, vetorizados e cortados numa máquina laser. A gente vai ver alguma imagem aqui. Bom, isso são algumas imagens do processo, que a gente está lá há 2 semanas de viajar. Essas são as cerâmicas sonoras antes da queima. Tá? Ela está só seca. E aí a gente criou um código, no fundo, e a partir desse código tem um registro no computador com tudo que é possível ter sobre essa peça. Desde quando ela foi feita, o peso específico, os materiais utilizados, e que nota ela gera, que frequências ela gera. E que notas são possíveis extrair a partir de um Ré, um Ré baixo ou um Ré alto, e se a gente tiver que quebrar, porque tem esse problema, se quebra esse instrumento na viagem. Então, algumas notas, elas permitem, você tem a possibilidade de alterar essas notas com água e conta-gota. Então, elas são todas, a frequência afinada no final, ela dá o Ré, mas a gente precisa chegar num Ré de determinada frequência. Então, isso é feito com água e o computador medindo. Então, todas são registradas com um minério de manganês reduzido, então fica preto no branco, fica fácil de ler. Isso é elas entrando no forno, tem peças maiores, né, que elas são, na verdade, uma instalação artística, que quando não estão os músicos, a gente aprecia como cerâmica. Quando a coisa pega, elas são realmente notas. Aí também elas ainda no processo de queima. E aí são as letras, já em biscoito, já saíram do forno, e também preparando para entrar no último. Essas fontes são fontes grandes, pequenas, mínimas, muito pesadas, tem 5, 6 quilos, 700 gramas, 200, são muito variadas e a cor muito variada também. Isso elas já queimadas agora, recentemente, há 3 dias atrás. Então você tem uma ideia de um bloco muito pesado, algumas parecem mesmo um aço, porque são muito saturadas em minério de ferro, hematita, e submetidas a uma queima em uma atmosfera controlada, uma atmosfera redutora. Aí é a produção das caixas. Essas letras foram feitas assim, e esse arquivo foi impresso no prelo, escaneado, vetorizado, e a partir desse arquivo de dados, uma máquina, que é essa máquina, é uma máquina laser que recebe esse arquivo, esse vetor, e corta com uma precisão absoluta essa letra, e isso é transferido para a cerâmica posteriormente num processo manual, com os antigos tijolos e tal. Essa máquina gera um outline, essa linha externa, que serve de guia para a gente pegar todo esse material que foi desenvolvido, e depois de produzir a cerâmica, essas peças são desmontadas e são colocadas na altura do azurê, que é uma altura tipográfica, e elas também vão servir de materiais para serem impressos na oficina dos cartazes. Por exemplo, esse é um cartaz que junta um pouco de offset, isso é um cartaz mais antigo, que junta offset e tecnologia de impressão da tipográfica. As plotters que vão trabalhar juntos são essas, isso é uma plotter de recorte e uma plotter de 8 cores. Como os papéis já são minerais, ou seja, as tintas são quase uma saturação de vários minerais, você tem cores muito distintas que tem um contraponto muito grande com o semic que você consegue aqui, ou com as cores digitais. Então você consegue ter uma cravação, juntar esses dois mundos é algo muito interessante, porque você consegue ter a tinta produzida, a gente produz a tinta tipográfica no ateliê a partir dos minérios, dos mesmos que são feitas as cerâmicas,
E a partir um chapado, e sobre esse chapado, digamos que eu queira usar, por exemplo, o plano piloto, o avião de Brasília para gerar um cartaz. Aí você tem a possibilidade de juntar a sua coisa do mundo digital com o mineral e vir sobre ele, entrar de novo e fazer uma coisa com letras, fontes, créditos e etc. Esse é o prelo antigo. Esse prelo é de uma foundry alemã maravilhosa. São dois irmãos que viveram trabalharam a partir dos anos 1800, final dos 1800 e pouco, e vão até os anos 30. Shelter e Check. É uma máquina fantástica, trabalha na mão com formato 2 e é uma impressão manual tipográfica. Isso é um ornamentozinho de Leipzig, que vão ter vários desses na oficina, vários dessa família, né? Esse mesmo, mais para frente, no final, a gente vai ver uma imagem que fecha, e a utilização dele já vira numa cerâmica. Isso são os arquivos que foram gerados para serem cortados, produzidos em plástico e depois passados para cerâmica. E esses são os ornamentos da tipografia, os cantinhos da tipografia, que depois de vetorizados ganham tamanhos indefinidos e que são impressos no azulejo em azul. Então, é uma azulejaria, na verdade, que se alimenta formalmente das questões da tipografia e tira um partido da ideia do azulejo azul e branco, que é isso aí, ó, um primeiro teste de transparência. Isso é ele saindo do forno e depois ele vai ser montado num trabalho grande. Isso são cerâmicas que utilizam a tipografia, né, essa relação da cerâmica com a impressão. No caso, isso é uma peça que a cor da matéria é esse, porque ela é também uma atmosfera controlada, como essas. E essa aí é a peça que veio daquela pecinha pequena que a gente viu antes, que é um ornamento de 8 milímetros de diâmetro, que foi estendido e chegou a 66 centímetros aqui. É isso. Obrigado, gente. Queria agradecer muito, Máximo, por essa apresentação tão brilhante, porque a gente, falando de ciência e tecnologia, de preservação, eu acho que vem coroar mesmo com muito êxito, porque aqui é a ciência e tecnologia enquanto elemento de criação, ou seja, com ferramentas na mão do artista, na cabeça do artista, para então produzir um grande problema, que é a preservação da arte contemporânea. Como que nós vamos guardar isso aí? Como que nós vamos expor essa exposição de novo? Então, você tocou em pontos muito importantes, que é, por exemplo, as informações do artista. A arte contemporânea, se não houver toda uma dinâmica, uma metodologia de entrevistas ao artista, diálogo com o artista, se o artista não tiver até uma prática que é propriamente contrária à própria atitude do artista de registrar, né, o seu processo criativo, sem esse trabalho é praticamente impossível a preservação e o acesso à arte contemporânea. Nós temos aqui em Otim, onde várias obras a gente está vivendo problemas muito grandes, exatamente por às vezes, falta de conhecimento sobre comportamento de materiais, falta de informação do artista. Esse seu trabalho é fantástico. Eu acho que eu vou encerrar essa sessão. Nós não vamos abrir para discussão. Eu queria convidar as pessoas que queiram discutir com os apresentadores de hoje, que os procurem, a gente vai estar disponível aqui, mas nós, por causa do tempo, nós vamos abrir outra sessão. Eu queria colocar rapidamente umas observações. De ontem para hoje, a gente pegou desde a questão da arte rupestre, né, na arqueologia, passando aí por questões vinculadas ao barroco e fechando agora com a arte contemporânea, ou seja, num perímetro pegando de Lagoa Santa até aqui Ouro Preto, nós temos todo esse leque de arte, desde o período da pré-história até a arte contemporânea, com todas as suas variações aí, passando pelo barroco, pelo rococó. Então, acho que nós somos particularmente muito felizes, tanto aqui em Minas Gerais, quanto com essa proximidade do karst de Lagoa Santa e do quadrilátero ferrífero, para cobrir todas essas questões, e também termos na nossa comunidade artistas que estão aí projetando esses trabalhos para o futuro. Queria agradecer a todos os que participaram hoje dessa sessão, tanto das discussões de ontem quanto das de hoje. Nós vamos trabalhar num documento que vai servir de orientação e de sugestão para progressos na área de ciência e tecnologia e o benefício para a preservação e o acesso aos bens culturais.
E, então, com isso, eu encerro a sessão. Agradeço muito a todos que participaram e ao público também presente. Obrigado.